Você já imaginou Deus usando uma cueca suja como metáfora? É isso mesmo, você ouviu direito. Lá no livro do profeta Jeremias, Deus mandou o profeta esconder uma cueca. E não foi qualquer cueca, hein? Era para pegar, uma peça novinha de linho que acabou ficando, bem nojenta. Mas o que é que tudo isso significa? Será que Jeremias virou um profeta da moda, hein? No vídeo de hoje, nós vamos entender o porquê Deus, não é Deus mesmo, usar uma roupa íntima na metáfora para dar uma lição poderosa para Israel e Judá. E eu já vou dar um spoiler, Tem tudo a ver com agarrar ou se afastar de Deus. Vamos descobrir isso juntos aqui, esse sinal profético que no mínimo é bizarro. Eu sou o João Cláudio Rufino, católico, doutor em teologia na área bíblica, professor na Faculdade de Teologia, dou aula para os seminaristas de várias dioceses e congregações e também futuros diáconos e padres da nossa igreja há pelo menos 10 anos e eu sou formador de pregadores há mais de 25 anos. E eu tenho ajudado milhares de pessoas por esse Brasil e por esse mundo a aprimorarem também as suas pregações e se tornarem verdadeiros instrumentos na mão de Deus. Já se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, deixa também o seu comentário, pelo menos um amém ou um glória a Deus, a sua dúvida, o que você achou desse texto que nós vamos estudar hoje, beleza? Mas comenta aqui que é muito importante. Bom, o sinal da cueca suja. Onde ele se encontra? Está lá em Jeremias capítulo 13, versículos de 1 a 11. E essa é uma das imagens mais marcantes e curiosas de todo o Antigo Testamento, sendo utilizado pelo próprio Deus para transmitir uma mensagem profética por meio desse profeta e de forma bastante inusitada. Bom, o contexto do texto envolve a infidelidade do povo de Israel e de Judá, simbolizada na roupa íntima, que representa proximidade e intimidade. Agora a gente vai detalhar esse sinal pegando o próprio texto. Então abra sua Bíblia aí comigo e vamos estudar agora. A primeira parte do texto está no capítulo 13, versículos de 1 a 2, é a ordem divina. Vamos ler agora. Disse-me o Senhor: vai e compra um cinto de linho, coloca-o sobre os rins, sem contudo mergulhado na água. Comprei-o conforme ordenara o Senhor e com ele me cingi. Então, gente, o texto começa trazendo para nós que Deus ordena a Jeremias que compre esse cinturão de linho. Aí que vem o detalhe, em hebraico é ezor, e este termo significa também cueca. É uma roupa íntima, esse cinto, essa peça que é usada diretamente sobre a pele. E Deus, então, pede que ele faça isso e a use sem molhá-la. O linho era um material associado à pureza, sendo utilizado pelos sacerdotes, inclusive, o que já sugere aqui uma relação entre Deus e o povo de Israel, que deveria ser próxima e pura. E aí a segunda parte do texto, os versículos 3 a 5, Deus vai pedir para que a peça seja escondida. Vamos ao texto. Pela segunda vez assim me falou o Senhor: toma o cinto ou a cueca que compraste e que trazes contigo e encaminha-te para as margens do Eufrates. Lá ocultarás este cinto, esta cueca, na cavidade de um rochedo. Fui assim escondê-lo junto do Eufrates, como me havia dito o Senhor. Então, aqui na sequência, Deus manda que Jeremias esconda essa roupa íntima numa fenda perto do rio Eufrates. O Eufrates era um rio bastante significativo e ele era uma referência a um local distante.
na época de Jeremias, ao exílio da Babilônia que o povo enfrentaria por causa justamente da infidelidade. Então, deixar a peça escondida nesse local por algum tempo é um sinal de abandono, de deteriorização da relação do povo com Deus. E aí o texto continua para um terceiro bloco nos versículos 6 a 7. Vamos ler aqui. Tempos depois, voltou o Senhor a dizer-me: põe-te a caminho em demanda das margens do Eufrates, a fim de buscar o cinto / cueca que conforme minhas ordens lá escondeste. Dirigi-me então ao rio e, tendo cavado, retirei o cinto do local onde o escondera. O cinto, porém, apodrecera e para nada mais servia. Quando Jeremias então volta ao local, depois de muitos dias, ele vai encontrar essa roupa íntima suja, deteriorada, inutilizável. E isso representa o quê? A degradação espiritual do povo de Israel e de Judá, que ao se afastarem de Deus, tornam-se inúteis para o propósito divino. E isso é muito interessante, mas vamos continuar o texto agora dos versículos 8 a 11, onde aparece uma explicação mais detalhada na própria escritura desse sinal. Diz assim o versículo 8: Então me veio a palavra do Senhor dizendo: assim diz o Senhor, deste modo farei também apodrecer a soberba de Judá e muita soberba de Jerusalém. Este povo maligno que se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo a dureza do seu coração e anda após ou atrás de outros deuses, para os servir e adorar, será tal como este cinto, esta cueca, que para nada presta. Porque como o cinto se apega aos lombos do homem, assim eu fiz apegar-se a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para me serem por povo e nome e louvor e glória, mas não deram ouvidos. Bom, então aqui Deus explica esse significado da ação profética. Ou seja, assim como aquela roupa íntima deveria se agarrar ao corpo, Israel e Judá foram criados para estarem próximos de Deus. Porém, devido à arrogância, à idolatria, eles perderam a sua utilidade, se distanciaram de Deus. Só que o texto é bonito, porque apesar disso, Deus mesmo promete que a sua fidelidade permanecerá. Mesmo na infidelidade do povo, tá? Mesmo na infidelidade de Israel e de Judá. E nesse sentido, há aqui Deus mesmo apontando para esta restauração, mas depois do arrependimento. E aí vamos analisar um pouco mais, de forma profunda, o significado desse texto. Como eu estava dizendo, é sempre bom deixar isso claro, o uso dessa roupa íntima, dessa cueca, que como símbolo vai ressaltar, como eu já falei, a questão da proximidade, da intimidade que Deus desejava ter com o seu povo. Só que essa relação foi corrompida. Quando a gente lê o texto bíblico, sobretudo desse período, há muita denúncia em relação à idolatria, ao orgulho do povo. É isso que está acontecendo. E essa cueca suja, portanto, é um símbolo de vergonha, de ruptura da aliança do povo com o seu Deus, mas também é um sinal de esperança, porque ao final do texto, como eu disse aqui, o próprio texto vai sugerir que o povo ainda se voltaria para Deus, mesmo depois desse período de degradação. E aí você deve estar pensando, mas que período de degradação é esse? Que situação é essa histórica que está por trás do texto? Gente, esse episódio aqui, ele se insere dentro de um período um pouquinho anterior ao exílio da Babilônia.
quando então Jeremias estava profetizando sobre a destruição que viria a acontecer, tanto de Jerusalém quanto também de todo o território de Judá, e Jeremias fazia menção a essa deportação para a Babilônia. O que foi essa deportação? Parte da população de Judá foi tirada da terra de Judá e levada para viver em terra estrangeira. E tudo isso por quê? Por causa do pecado persistente do povo. E aí, a escolha aqui de uma linguagem tão forte para nós vai refletir a urgência da mensagem de arrependimento que o profeta estava transmitindo. Por isso essa imagem tão forte. Aí, o capítulo segue mostrando também, isso é um detalhe importante, outras profecias de advertência que vão incluir um lamento pelo futuro trágico de Judá. Se você continuar lendo o texto, você vai ver isso. E uma condenação pela arrogância e a desobediência do povo. Então, esse sinal profético é uma das várias formas criativas que os profetas do Antigo Testamento utilizavam para poder transmitir a mensagem de Deus de uma forma viva, impactante, mostrando inclusive as consequências desse distanciamento espiritual e a possibilidade também, ao mesmo tempo, de uma restauração mediante o arrependimento. E aí, gostou desse vídeo? Deixa aqui sua opinião, o que você aprendeu com ele, ele é muito interessante. Compartilha esse vídeo, pega o link, manda em vários canais aí, de WhatsApp, de Telegram, enfim, o que você tiver à sua disposição para que mais pessoas conheçam da Bíblia. E mais, curta, se inscreva no canal, não se esqueça de ativar o sininho para as notificações. Até o próximo vídeo. Valeu!